Olá, paz e graça seja contigo. Eu sou o Bispo Marcelo, da Igreja Cristã Inclusiva de Uberlândia, e hoje estou aqui para tratar com você um estudo importantíssimo. Para todo cristão, principalmente aquele cristão que necessita da presença de Deus e que deseja viver a sua vida para Cristo, estar ligado ao corpo de Cristo, estar em comunhão com a Igreja e à disposição do Reino de Deus é algo inegociável. E para nós cristãos homoafetivos, cristãos LGBT em geral, é um dilema muito grande e um grande tabu para igrejas tradicionais. E mesmo nós que sabemos quem somos em Cristo, quem nós queremos ser no Senhor, é algo muito difícil conciliar fé, cristianismo e homossexualidade ao mesmo tempo. Nós crescemos em uma cultura heteronormativa. As nossas igrejas tradicionais nos ensinaram que a heteronormatividade é o padrão divino deliberado por Deus para que o casamento possa acontecer e para que pessoas possam se unir em relacionamento. E como somos uma igreja inclusiva, antes de sermos inclusivos, somos uma igreja. E toda igreja necessariamente precisa estar fundamentada na Bíblia como escritura sagrada e como base fundamental da sua fé e prática. Conosco não acontece diferente. A nossa Bíblia é a mesma Bíblia utilizada em qualquer segmento cristão. Nós não temos uma Bíblia própria, nós temos uma Bíblia de estudo própria, algumas Bíblias de estudo própria, e nós não temos nenhuma intenção de torcer, distorcer ou anular algum versículo bíblico. Para você que está agora pela primeira vez participando de um estudo bíblico a respeito da teologia inclusiva, eu gostaria de te dizer que nós apenas fazemos uma leitura diferentemente da que é feita tradicionalmente. Nós lemos com base no que o texto diz e não com base em tradições. Gostaria de dizer também que os medos que nos cercam é absolutamente normal que eles existem. Eles existam, melhor dizendo. E nós sabemos que se nós tememos o Senhor, nós tememos também por perder a nossa salvação e por perder a alegria de estarmos em Cristo. Nós precisamos, nós que amamos e aguardamos a vinda de Jesus, precisamos de base bíblica para que, ao exercermos a nossa fé, nós tenhamos fundamentação suficiente para que saibamos estar no caminho da verdade, aguardando Jesus e não caminhando um caminho de engano. Hoje eu gostaria de iniciar essa série de estudos que nós chamamos de Teologia Inclusiva Descomplicada. Por que Teologia Inclusiva Descomplicada? Porque não é fácil tratar um tema tão polêmico e tão controverso como homossexualidade e fé, principalmente à luz da Bíblia, que já ganhou o estigma de ser um livro preconceituoso, um livro homofóbico. Boa parte da comunidade LGBT entende que a Bíblia é contra a sua existência, contra a sua prática, porque foi isso que essas pessoas ouviram. Esse foi o evangelho pregado, esta foi a interpretação bíblica que chegou até os nossos ouvidos. Mas eu quero dizer que essa interpretação não procede e que ela é apenas um viés de interpretação que faz parte da heteronormatividade. Igrejas cis-heteronormativas exigem que a Bíblia concorde com aquilo que ela entende. Mas nós não estamos aqui para falar de igrejas tradicionais, de igrejas heteronormativas, nós estamos aqui para falar de teologia inclusiva. E um dos principais medos que todo cristão homoafetivo sente a respeito da sua sexualidade, e vamos aqui dizer de passagem que nenhum cristão escolheu a sua sexualidade, nenhum ser humano foi capaz de escolher. Não existe um momento em que você chegue diante do espelho e diga: olha, eu cansei de ser heterossexual e a partir de agora eu vou ser homossexual, vou ser homoafetivo, vou ser lésbica, eu cansei de ser mulher, agora eu vou ser um homem trans, eu cansei de ser homem, agora eu vou ser uma mulher trans, ou vice-versa. Isso não existe. Nós nos descobrimos, porque nós fomos moldados, fomos doutrinados a corresponder ao padrão de gênero que a sociedade exigiu. Mas e a Bíblia? Onde ela fica nesse lugar? Será verdade que a Bíblia foi manipulada? Será verdade que textos da Bíblia foram distorcidos para nos moldar, para nos colocar a bel prazer da sociedade e isso em nome de Deus? Seria possível? Sim, seria possível. Em primeiro lugar, nós queremos dizer que toda tradução da Bíblia é uma interpretação. Isso eu digo seguramente, não digo por fontes
de vozes que eu tenho ouvido, isso é seguramente atestado. Todo tradutor acaba imprimindo nos textos bíblicos o seu viés ideológico, o seu viés teológico. Ele prefere, existem uma gama de possibilidades de traduções para uma mesma palavra do texto hebraico, do texto bíblico, do texto aramaico, e na hora de escolher qual seria a palavra adequada, o viés teológico do tradutor conta muito, a sua opinião teológica conta muito. E hoje, em um estudo simples que nós faremos, com base na Bíblia, nós poderemos desmitificar essa história. Um caso muito comum que nos assombra, com base na Bíblia, é o texto de 1 Coríntios capítulo 6, especificamente os versículos 9 e 10, que em Bíblias contemporâneas diz expressamente que afeminados e sodomitas ficarão de fora do reino de Deus, ou eles não herdarão o reino de Deus. Bíblias mais contemporâneas ainda, como a Nova Almeida Atualizada, diz afeminados e homossexuais. A Bíblia, na Nova Versão Internacional da Bíblia, diz que homossexuais passivos ou ativos não herdarão o reino de Deus. Entre outras inúmeras traduções que trazem claramente a expressão homossexuais. A Bíblia Viva chega a dizer os homossexuais e dá riqueza de detalhes. Mas o que eu quero colocar em evidência isso é um anacronismo sem precedentes. O termo homossexual, ele foi cunhado no século XIX. É, portanto, impossível que Paulo tenha usado 2000 anos antes uma palavra como essa que sequer existia. É importante também termos em mente que o conceito de homossexualidade, como temos hoje em nossos dias, também não existia nos dias bíblicos. Mas também não vamos aqui fazer uma luta, não vamos degladiar entre significados e representatividade dos tempos antigos com os tempos atuais. Nós vamos apenas nos ater ao texto e ao que o texto realmente diz e mostrar que as preferências dos tradutores acabam distorcendo muito o significado daquilo que está escrito. E não somente no texto original, mas também em inúmeras traduções em língua portuguesa contemporâneas e totalmente aceitáveis nas grandes academias, entre os grandes teólogos e estudiosos, Bíblias extremamente conceituadas que discordam dessa opinião de que a Bíblia diga, principalmente neste texto, que a homossexualidade pode deixar os homossexuais de fora do reino de Deus. Então veja bem uma coisa, o texto a que me refiro é em 1 Coríntios capítulo 6, os versículos 9 e 10 dizem exatamente assim. Eu estou lendo aqui na tradução Nova Almeida Atualizada. Veja bem. Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Numa primeira leitura, à primeira vista, nós temos a sensação de que a Bíblia está sendo claríssima, que essas pessoas não herdarão o reino de Deus e que pessoas afeminadas e homossexuais não herdarão o reino de Deus. Mas nós não temos apenas esses versículos a serem analisados. Aqui o texto não está falando de pessoas que praticam especificamente determinadas práticas. Aqui o texto, todo o capítulo de 1 Coríntios está tratando de injustiça e de pecados graves, sim. Mas vamos ver o que o texto diz. Desde o primeiro versículo, nós lemos o seguinte: quando algum de vocês tem uma questão contra outro, como se atreve a submeter isso a juízo diante dos injustos e não diante dos santos? Paulo está aqui claramente corrigindo a igreja de Corinto em seus problemas pessoais entre os membros da igreja. Quando um problema precisa ser tratado, uma causa precisa ser julgada, o escândalo é levado diante de pessoas que desconhecem o Evangelho. E o escândalo fica feito, porque as pessoas estão ali vendo dois cristãos em litígio e não há ninguém capaz de julgar a causa entre eles. E é necessário que seja levado para pessoas que não conhecem o Evangelho. E aquelas pessoas que são, ou deveriam ser conhecidas pelo amor de Cristo,
estão lutando entre si por injustiças que não deveriam acontecer no meio do povo de Deus. Então, seguindo um pouquinho adiante o caminho, ou vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vocês, será que vocês não são competentes para julgar as coisas mínimas? Por acaso vocês não sabem que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida? Portanto, quando precisam julgar negócios terrenos, por que vocês constituem como juízes aqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja? Digo isso para a vergonha de vocês. Será que não existe nem ao menos um sábio entre vocês que possa julgar entre seus irmãos? Mas um irmão vai a juízo contra outro irmão, e isso diante de não crentes. O simples fato de moverem ações uns contra os outros já é completa derrota para vocês. Porque não preferem sofrer injustiça? Por que não preferem ficar com prejuízo? Mas vocês mesmos cometem injustiça e causam prejuízo, e isso aos próprios irmãos. Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Nos parece óbvio que Paulo está tratando aqui de questões pessoais. Ele está tratando de problemas, de escândalos na igreja que precisam ser resolvidos dentro da igreja. E isso está sendo levado para que ímpios resolvam, para que pessoas injustas, que não têm nenhuma aceitação de acordo com o evangelho pela igreja. E essas pessoas estão sendo escandalizadas com a fé. Note que Paulo está dizendo claramente que pessoas injustas não herdarão o reino de Deus. Nos parece estranho, deslocado no texto, que pessoas afeminadas e homossexuais estejam numa lista como essa. E sabe por que isso parece tão deslocado? Porque essas palavras não estão no texto de Paulo. Aqui as palavras que são traduzidas por afeminados e homossexuais, no texto grego, originalmente escrito por Paulo em grego, foi dito que Malakoi e Arsenokoitai não herdarão o reino dos céus. O reino de Deus, como dizem algumas traduções. Aqui as palavras homossexuais e afeminados não estão no texto. Até mesmo porque homossexuais sequer existia. E chamar uma pessoa de afeminada, de homossexual, ou igualá-la à homossexualidade, chega a ser uma injustiça, porque nem todos os homens afeminados herdarão, melhor dizendo, nem todos os homens que são afeminados são homossexuais. E nem todos os homossexuais são afeminados. Aqui as palavras originais que temos, malakoi, que aqui é traduzido por afeminado, significa literalmente mole, macio, delicado e, dependendo do contexto, pode perfeitamente expressar a delicadeza feminina, o traço feminino. E nos dias de Paulo, é muito provável que Paulo estivesse se referindo ao sentido popular que o grego koiné aplicava a rapazes que se vestiam como mulheres para o serviço sagrado da prostituição, ou mesmo aos prostitutos comuns que se vestiam como mulheres e faziam pontos de prostituição nas ruas e viviam dessa prostituição. Era muito comum nos dias de Paulo que homens servissem como sacerdotes, assumindo o papel feminino nos templos de fertilidade, e eles, sim, se vestiam como mulheres, não pelo simples fato de serem homossexuais, mas pelo fato de serem sacerdotes pagãos, e algumas pessoas na igreja já haviam se infiltrado nessas religiões e estavam vivendo uma vida dupla, estavam vivendo um sincretismo religioso. É o mesmo caso que está sendo tratado por Paulo em 1 Coríntios capítulo 11, quando mulheres cristãs, da adoração cristã, estavam deixando de lado o uso do véu e estavam se acostumando com o culto a Afrodite. Aquelas mulheres servindo de sacerdotisas ou servindo de prostitutas cultuais
nos cultos a Afrodite, elas estavam se igualando, se mesclando ao paganismo, e isso está sendo tratado, e não somos nós que trazemos essa novidade. Qualquer comentário bíblico de respeito, qualquer pastor protestante, qualquer padre católico, trata a questão de 1 aos Coríntios, quando trata a questão do uso do véu e da desonra de a mulher ter o cabelo crescido, não ter, melhor dizendo, o cabelo crescido, disse por conta da prostituição no culto de Afrodite. Era necessário que houvesse uma separação entre as mulheres da igreja, as mulheres cristãs, e as mulheres do culto de fertilidade à deusa Afrodite, que é a deusa da fertilidade daqueles dias. Então veja bem, aqui no caso de 1 Coríntios capítulo 6, nós temos expressamente a palavra malakoi, que é o plural de malakos, ela se refere muito mais a prostitutos, a homens prostitutos que se travestem de mulher para viver de prostituição, do que, propriamente dito, um homossexual com trejeitos afeminados. Eu posso provar isso para você quando você vê, por exemplo, algumas traduções mais antigas, como Almeida Revista e Corrigida, Almeida Revista e Atualizada, Almeida Corrigida Fiel, algumas bíblias católicas, como a do padre Antônio Ferreira de Figueiredo. No lugar de afeminados, nós vamos encontrar aqui para malakoi, nós vamos encontrar a tradução efeminados, e vamos ver ao lado aqui de homossexuais, os arsenocoitais, são os sodomitas. E os sodomitas, já que Sodoma havia sido destruída há muito tempo, é muito óbvio que Paulo não estaria falando dos habitantes de Sodoma. O que Paulo está querendo dizer é justamente os prostitutos cultuais que nós vemos em todo o Antigo Testamento. Para que o vídeo não fique muito extenso, você pode consultar aí na sua Bíblia online, por exemplo, numa das traduções de João Ferreira de Almeida, a palavra prostituto cultual associada à palavra sodomita no Antigo Testamento. Lance sodomita no seu campo de busca, você vai ver uma lista enorme de textos tratando da sodomia. E a sodomia, ela não era a relação sexual entre duas pessoas do mesmo sexo. Ela era a prostituição cultual. Eram homens que trabalhavam no culto pagão, no culto de fertilidade pagã. Eles se vestiam como sacerdotes, se vestiam de roupas femininas e recebiam outros homens nos altares para a cópula e se prostituíam nos altares. Isso é muito simples. Isso é muito diferente de dois homens ou duas mulheres que se amam e estão vivendo um relacionamento amoroso. Veja que a palavra arsenokoitai, que está sendo aqui traduzida na Nova Almeida Atualizada como homossexuais, ela é de um absurdo sem tamanho. Veja que arsenokoitai é uma junção de duas palavras feita por Paulo. Aparentemente, Paulo foi a primeira pessoa da literatura de todos os tempos a usar a palavra arsenokoitai. Não existe nenhum registro fora dos textos de Paulo, anteriores a ele, e depois do texto de Paulo, nós temos a sensação que a palavra foi tomada emprestada de Paulo, mas também com o sentido de prostituição. Observe que em toda a Bíblia, arsenokoitai só vai aparecer duas vezes, que é nesse texto de 1 Coríntios, capítulo 6, e no primeiro texto, na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, no versículo 10. Em ambas as vezes, a palavra aparece numa lista de pecados, numa lista de más atitudes, e nós não temos, portanto, um contexto claro para explicar o sentido de arsenokoitai. Mas pelo fato de ser a junção de duas palavras gregas, a primeira, arseno, que é um macho, né, um homem, e coites. Coites seria o leito, a cama, ou mesmo o ato do coito. Se nós fôssemos traduzir ao pé da letra, o homem do coito, ou o homem da cama, seria uma injustiça tremenda dizer que apenas homossexuais praticam coito, ou apenas homossexuais praticam a penetração, ou apenas os homossexuais fazem sexo na cama. Isto não passa de uma preferência de traduções. Os tradutores convencionados a atribuir esse texto à homossexualidade trataram de, inclusive, usar uma palavra do século XIX e colocá-la em um texto de quase 2000 anos atrás. Diga-se de passagem, querido, que Paulo estaria sem dúvida nenhuma se referindo aqui a pessoas que vivem da prostituição e pessoas que se servem da prostituição.
A Bíblia de Estudo Teologia Inclusiva, do querido professor Alexandre Feitosa, ela traduz muito bem esse texto como os prostitutos e pessoas que se prostituem com eles. Para que não fique numa citação aqui de memória, eu vou ler para vocês aqui na Bíblia de Estudo Teologia Inclusiva. Eu gostaria que você conferisse, caso tenha em casa. Se não tiver, adquira, eu recomendo. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, a tradução nos diz o seguinte, no versículo 9: Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem fornicários, nem idólatras, nem adúlteros, nem prostitutos, nem homens que se prostituem com eles, nem ladrões e etc. herdarão o reino de Deus. Queridos, é tendencioso demais, está claro que alguém está forçando o texto a dizer o que ele não diz. E para que você tenha uma compreensão mais ampla do que o texto está dizendo, nós seguirmos com a leitura do mesmo capítulo, no versículo 11 em diante, Paulo está dizendo assim: Alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago existe para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto o estômago quanto os alimentos. Porém, o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará pelo seu poder. Vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? E será que eu tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma prostituta? De modo nenhum. Veja que imediatamente após Paulo tratar a questão de Malacói e de Arsenokoitai, os malacóis são claramente homens que se prostituem vestindo-se de mulheres. Isso é óbvio, está muito claro no texto e não existe margem para fugir desse sentido do texto. Mas arsenokoitai são homens que se servem da prostituição. Isso acontece tanto com homens quanto com mulheres. E veja que o texto está cortando reto, não existe uma preferência por Paulo de condenar apenas a prostituição entre homens e homens, mas também entre homens e mulheres. Portanto, aqui o contexto é prostituição e não relações afetivas. Não se trata de casamentos, se trata de relações sexuais imorais, prostitutas, relações que não cabem dentro do conceito, do contexto abençoado por Deus, que é o amor na relação sexual. Ou não sabem que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Fujam da imoralidade sexual, porque qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Aí alguém diz assim, veja, aí não fala apenas de prostituição. Imoralidade sexual é uma área muito abrangente e a Bíblia é clara, só que não, em dizer que a homossexualidade é uma imoralidade sexual. Amigos, isso é uma tendência, isso é uma falácia, isso é um conceito construído por pessoas heterossexuais. Nós não precisamos ser imorais por sermos homossexuais. Nós podemos nos casar, constituir família, sermos fiéis no relacionamento, viver um relacionamento perante o Senhor mesmo sendo homossexuais. O que não podemos é viver uma vida imoral, uma vida promíscua, uma vida deturpada pelo pecado, uma vida corrompida pela imoralidade sexual. E quando nós vemos aqui no texto imoralidade sexual, nós podemos comparar traduções e encontraremos na maioria das traduções prostituição e não imoralidade sexual. E a palavra no texto grego, que é o que nos importa, o que foi escrito por Paulo, não foi prostituição ou imoralidade sexual. A palavra do texto grego que é porneia. Porneia
é estritamente o ato de se prostituir, é o prato de você ter o ato de você ter relação sexual com uma pessoa que não é o seu cônjuge, uma pessoa que não é o seu companheiro, que não é o amor da sua vida. Isso é imoralidade sexual, é promiscuidade sexual, é você estar deliberadamente fazendo sexo por fazer, fazendo sexo por prazer apenas e não dentro dos critérios de amor e fidelidade que as Escrituras nos exigem ao nos relacionarmos com alguém. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Creio que dispense comentários, nós vimos muito além. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo aqui embaixo, eu vou deixar o link para um estudo que nós aplicamos na nossa igreja aqui em Uberlândia, na Igreja Cristã Inclusiva. Vou deixar aqui uma série de slides que foram apresentados na nossa escola bíblica e que eu acredito que pode ser extremamente útil para a sua vida. Eu creio de todo o meu coração que o Espírito Santo irá ministrar. Ore, se você tiver dúvidas, pergunte, a Bíblia se encarrega de responder para você. Amados, em nome de Jesus, até a próxima semana e no próximo vídeo nós trataremos um outro texto que aterroriza a mente de qualquer homoafetivo que pertence servir a Cristo e servir a Deus em espírito e em verdade. O texto de Levítico, capítulo 18 e também no capítulo 20, que diz exatamente assim: com homem não te deitarás como se fosse mulher. A abominação é. Até o próximo vídeo, que Deus abençoe a sua vida e que a graça e a paz do Senhor alcancem você em nome do Senhor Jesus.